Olá, nesse vídeo eu pretendo falar com vocês sobre regulação de preços em um mercado monopolista, com um único vendedor, né? Então vamos recordar um exemplo que a gente trabalhou ao final da nossa última aula, que foi o exemplo em que eu tinha um monopólio cuja a função de demanda inversa era 12 menos Q e a função de custo era Q ao quadrado. O que nós construímos? Nós construímos essa tabela, né, no qual eu colocava aqui diversas quantidades, via qual seria o preço de demanda, o preço máximo que o monopolista podia cobrar para vender cada uma dessas quantidades, né? Eu coloquei aqui uma terceira coluna onde a gente avaliava o preço, o custo de produção dessas quantidades, ou seja, a quantidade ao quadrado, de acordo com a função de custo. Daí nós calculamos, né, com base nessas três primeiras colunas, o valor da receita marginal, da receita total, o valor da receita marginal correspondente a cada uma das mudanças de resultado, né? Portanto, essa receita marginal está entre as linhas em que eu tenho quantidades, o valor do custo marginal e o valor do lucro obtido pelo monopolista, né? O que nós vimos é que o nosso monopolista ele ia produzir, nesse caso aqui, 3 unidades, né? E isso poderia ter uma interpretação, né? Quando ele estivesse produzindo menos do que 3 unidades, cada mudança de quantidade, né, de uma unidade adicional implicaria uma receita marginal maior do que o custo marginal. Assim, quando eu salto de 0 para uma unidade, eu calculo, né, inerentemente a essa variação de quantidade, uma receita marginal igual a 11 e um custo marginal igual a 1. Isso quer dizer que ao saltar de 0 para uma unidade, cada uma das novas unidades produzidas está acrescentando em média R$ 11 a minha receita e R$ 1 ao meu custo, então vale a pena fazer essa variação de produção. Se eu mudo de 1 para 2, né, novamente eu tenho uma receita marginal de 9 contra um custo marginal de 3, vale a pena fazer esse aumento de produção e finalmente continua valendo a pena fazer um aumento de 2 para 3, porque eu vou ter uma receita marginal igual a 7, um custo marginal igual a 5, liquidamente cada unidade a mais produzida está acrescentando mais a minha receita do que o meu custo e, portanto, vale a pena saltar de 2 para 3. A partir de 3 não vale mais a pena fazer o aumento de produção porque a receita marginal fica inferior ao custo marginal. Então, se eu passo da produção de 3 unidades para 4 unidades, nós temos associado a essa mudança de 3 para 4 unidades produzidas uma receita marginal de R$ 5,00 e um custo marginal de R$ 7,00. Isso quer dizer que a unidade adicional produzida acrescentou à minha receita apenas R$ 5,00 e acrescentou mais ao meu custo, e portanto ela vai contribuir para reduzir meu lucro, não aumentar. Então eu devo parar aqui e produzir as minhas 3 unidades. De um modo geral, a gente já havia visto isso, né? A regra geral para um monopólio não discriminador de preços e sem nenhum tipo de controle de preços é igualar a receita marginal a custo marginal. Bom, o que a gente se perguntou é o que aconteceria, né, se alguém quisesse regular esse mercado de modo a garantir que o monopolista vendesse a quantidade eficiente. A quantidade eficiente não seria 3 unidades, mas seria 4 unidades, né? Isso porque quando a gente calculou o excedente do consumidor, né, o excedente social, quando eu produzo 3 unidades, esse excedente social era de R$ 21,00 e quando eu produzo 4 unidades ele seria de R$ 22,00, é um valor máximo de excedente social que pode ser gerado aqui, né? Como que eu posso fazer com que esse monopolista produza a quantidade eficiente? Bom, na aula passada nós falamos que se ele for um discriminador perfeito de preços, ou seja, ele cobrar cada unidade que ele vende ao preço máximo de demanda, ele vai querer produzir essa quantidade eficiente. A nossa próxima pergunta é, vamos supor que ele não seja capaz de discriminar preço, então o nosso monopolista vai cobrar por todas as unidades vendidas o mesmo preço, né? O que um regulador pode fazer para induzir o monopolista a vender a quantidade eficiente? Bom, a primeira coisa, se o regulador quer manter a ideia de preço único, para que o monopolista venda a quantidade eficiente, que é de 4 unidades, o preço tem que ser igual a 8, né? Porque é um preço maior do que R$ 8,00, a demanda não vai absorver essas 4 unidades. Então a primeira coisa que o regulador tem que fazer é estabelecer um preço regulado máximo de R$ 8,00. Fala para o monopolista que ele não pode cobrar mais do que R$ 8,00 por unidade vendida. E o que a gente viu? Se o monopolista cobra R$ 8,00 por unidade vendida, né? Até a quarta unidade, ou seja, quando eu imponho, né, esse limite de R$ 8,00 como preço máximo cobrado, caso o monopolista queira vender, por exemplo, uma unidade, ele não pode mais vender essa unidade a R$ 11,00 simplesmente porque
o regulador diz que você não pode praticar um preço maior do que R$8, né? Então, para vender uma unidade, ele vai ter que vender essa primeira unidade a R$8, a segunda unidade ele também vai ter que vender a R$8, porque a demanda comportaria que ele vendesse 2 unidades a R$10, mas o regulador diz que ele não pode praticar mais do que R$8, né? A terceira unidade, né? Pelas condições de demanda, ele podia vender 3 unidades a R$9, mas o regulador fala, olha, se você quiser praticar qualquer preço, não pode ser superior a R$8. Então, se o meu monopólio quiser vender 3 unidades, ele vai ter que vender a R$8. Se ele quiser vender 4 unidades, bom, o preço de demanda nesse caso é R$8, e o preço máximo imposto pelo regulador também é R$8, ele vai praticar o preço de R$8. Agora, se ele quiser vender acima de 4 unidades, por exemplo, 5 unidades, tá? O que acontece é que a demanda não absorve 5 unidades a um preço superior a R$7. R$7 é o preço de demanda. Daí o monopolista, para vender 5 unidades, ele vai ter que praticar o preço de R$7. Então o preço praticado, o preço máximo que o monopolista pode praticar após a imposição desse preço máximo regulatório de R$8, vai ser R$8 até 4 unidades, e depois o preço de unidade, o preço de demanda, caso o nosso monopolista queira vender mais do que 5 unidades. Nós fizemos as contas e vimos o seguinte: a receita marginal vai permanecer constante e igual a R$8 para todas as unidades vendidas até a quarta unidade, para todas as unidades vendidas até a quarta unidade, quer dizer, até 4 unidades o meu monopolista vai ter que praticar um preço fixo por unidade vendida de R$8 por unidade vendida. Cada unidade vendida adicional até a quarta unidade vai acrescentar minha receita exatamente esses R$8. Eu deixo de ter o efeito preço, porque para vender mais eu não preciso baixar meu preço, já que até a quarta unidade eu já estou praticando um preço abaixo do preço de demanda, né? E a partir da quarta unidade, sim, eu vou ter que me contentar a vender o preço de demanda, e o efeito é que a partir da quarta unidade a receita marginal volta a se comportar como a receita marginal quando não há nenhum tipo de regulação. Então, se eu comparar aqui os valores de receita marginal, né, para variações da quarta para a quinta unidade e da quinta para a sexta e assim por diante, tá? Esses valores que a gente tem aqui após a imposição do preço regulatório, 3, 1, menos 3, menos 5, são os mesmos que a gente tinha na nossa tabela em que não havia, né, nenhum preço máximo imposto pelo regulador, né? Então o resultado interessante aqui é que o nosso monopolista ele percebe o seguinte: olha, aquele critério que eu devo fazer todos os aumentos de produção para os quais a receita marginal é maior que o custo marginal, tá? Vai induzir o nosso monopolista aqui a produzir 4 unidades de produto, que é exatamente a quantidade eficiente, né? E a gente pode ver efetivamente que essa daqui é a melhor solução para o monopolista, que nós fizemos uma última coluna aqui calculando o lucro, né? E o lucro é máximo efetivamente quando ele está produzindo 4 unidades. Bem, vamos traduzir então esse resultado aqui em termos do nosso modelo de gráfico, né, de regulação de preços, tá? Então aqui eu tenho o nosso um gráfico, esse gráfico que eu desenhei aqui, que vocês estão vendo, né? Nesse gráfico aqui eu tenho a curva de receita de demanda do nosso monopolista, a curva de custo marginal, essa linha cinza inteira, né, não segmentada aqui, ela está descrevendo a receita marginal que vai ter o nosso monopolista caso ele não se sujeite a nenhum tipo de discriminação de preço. Então, se ele não se sujeita a nenhum tipo de discriminação de preço, que a gente viu, ele vai escolher a quantidade correspondente ao ponto de cruzamento da curva de custo marginal com a de receita marginal, que seria essa quantidade QM, né? Vai vender essa quantidade ao preço de demanda associado a essa quantidade, que é o preço PM que está aqui, tá? Agora, se o nosso regulador quiser regular o preço do nosso monopolista, ele vai poder introduzir um preço máximo, né? Tá certo? Ele deve introduzir um preço máximo, tá? Correspondente, tá, ao ponto de cruzamento da curva de custo marginal com a curva de demanda, que vai ser esse preço aqui que eu chamei de P estrela, né? Esse daqui vai ser o preço regulado, né? O preço máximo, então imposto pelo regulador, vai ser P estrela, né? O que vai acontecer com a linha de receita marginal, né, desse nosso monopolista, tá? Então a linha de receita marginal dele vai ser a seguinte,
Enquanto, tá, o preço for inferior ao preço de demanda, ele pode vender cada nova unidade ao preço máximo, né, como as unidades, se ele estiver vendendo uma quantidade inferior à Q estrela, ele vai poder vender todas essas unidades ao preço máximo, uma vez que o preço de demanda é superior a esse preço máximo, né? Isso quer dizer que a receita marginal dele começa aqui como uma linha reta, igual tá, a linha de preço máximo imposto pelo monopolista. Tá? A partir do momento em que o monopolista ele se defronta com um preço de demanda inferior ao preço máximo, se ele quiser vender uma quantidade superior, ele vai ter que vender ao preço de demanda. E a receita marginal vai ser ditada pela curva de demanda, ou seja, ela vai coincidir com a antiga curva de receita marginal. Então, a receita marginal com regulação de preços, tá? Eu vou redesenhar essa... eu acho que dá para entender. A receita marginal com regulação de preços vai ser essa curva verde que a gente acabou de desenhar aqui, né? Que é uma curva quebrada, né? Ela tem uma descontinuidade. Ela é uma linha horizontal igual ao preço máximo imposto pelo regulador até a quantidade Q estrela, que é a quantidade que corresponde ao ponto de cruzamento da curva de demanda com a curva de custo marginal, e a partir disso, né, ela vai ser igual à receita marginal com a qual esse monopolista se defrontaria se ele não fosse regulado, né, para quantidades maiores do que Q estrela. Isso significa o quê? Lembrem-se que o monopolista deve produzir todas as unidades para as quais a receita marginal é superior ao custo marginal, ou seja, todas as unidades até Q estrela. A partir de Q estrela, a receita marginal é inferior ao custo marginal, não vale a pena para o nosso monopolista produzir. Portanto, quando o nosso regulador impõe um preço máximo igual ao preço, né, que se encontra no ponto de cruzamento da curva de custo marginal com a curva de demanda, o monopolista ele é induzido a produzir a quantidade eficiente, tá? O regulador ele consegue induzir, né? Surpreendentemente, né? O regulador consegue induzir o monopolista a produzir mais, dizendo que ele tem que praticar um preço inferior ao que ele praticaria naturalmente, que seria o preço PM. Tá? Então isso daqui é só a generalização gráfica daquele nosso resultado. Pois bem, agora vamos pegar esse resultado aqui. Esse resultado aqui ele tem duas coisas interessantes, né? O primeiro deles, já comentei na aula anterior, é que a gente está vendo que no monopólio ele tem uma característica diferente de concorrência perfeita, muitas características diferentes, né? Mas uma consequência importante do monopólio é que, diferentemente do que acontece no mercado em concorrência perfeita, uma política de regulação de preços ela pode induzir maior eficiência, né? No mercado em concorrência perfeita, regulação de preço necessariamente implica, não pode nunca gerar ganho de eficiência, e se a regulação de preços ela for efetiva, ou seja, se ela impor um preço diferente do preço de equilíbrio, né, ele vai gerar ineficiência no funcionamento desse mercado, né? No monopólio não, né? Preço regulado pode gerar eficiência. Esse resultado tem que ser visto com muito cuidado, né? Porque não é qualquer preço regulado, né? O regulador ele precisa saber exatamente qual que é o preço, né, correspondente ao ponto de cruzamento da curva de custo marginal com a curva de demanda. Esquecer, o nosso regulador ele tem que conhecer a curva de custo marginal do monopolista e a curva de demanda de mercado. Usualmente, né, um regulador não conhece perfeitamente nem a curva de custo marginal do monopolista, nem a curva de demanda. Ele vai ter que regular com algum tipo de incerteza. Então ele pode errar na regulação de preço deles, né? Essa regulação pode gerar um resultado ineficiente, pode inviabilizar o negócio do monopolista, por exemplo, né? Mas de uma maneira geral, tá? Faz sentido pensar teoricamente que os monopólios devem ter seus preços regulados, e talvez essa seja a fundamentação pela qual a maioria dos mercados que a gente conhece, né, eles têm, né, sim, a maioria dos mercados, a maioria das economias dos países do mundo regulam sim, né, o preço de mercados que são tipicamente monopolistas. Tá? Porém, a gente vai ter um problema, tá? Porque os mercados tipicamente monopolistas normalmente são aqueles mercados
no qual as economias de escala são tão grandes que esses mercados se convertem em um monopólio natural, né? A gente falou, por exemplo, mercados de serviços de utilidades públicas podem ter essa característica. E o que vai acontecer? Essa política de preços máximos, de regulação de preço máximo, né? Fixando o preço máximo igual, né, ao ponto de cruzamento da curva de custo, igual ao preço, né, no ponto de cruzamento da curva de custo marginal com a curva de demanda, ela pode não ser suficiente para garantir um equilíbrio no qual o monopolista vai produzir sua quantidade eficiente, né? E a razão para isso, eu preparei aqui dois gráficos agora com curvas de custo marginal e de demanda hipotéticas um pouco diferentes, tá? Essas curvas em azul, tá? Nos dois gráficos são as nossas curvas de demanda. Então aqui é demanda e aqui é demanda, né? Tá? Os dois gráficos têm a mesma informação, né? Se referem ao mesmo mercado, tá? Mas vamos começar trabalhando com o gráfico aqui à esquerda, tá? Então o que a gente tinha concluído? Ó, o regulador deve escolher se ele quiser induzir um monopólio a produzir a quantidade eficiente, ele deve escolher, né, um preço máximo correspondente ao ponto de cruzamento da curva de custo marginal com a curva de demanda, né, que é a curva no qual, né, a quantidade produzida vai ser, na qual eu vou ter, né, uma produção eficiente, né, do nosso produto. Tá? Eu vou assumir que nesse ponto aqui a produção seja eficiente. Tem uma segunda condição que, enfim, que é comparar, né, o excedente gerado nesse ponto aqui com o excedente gerado quando eu não produzo nada. Eu vou assumir que quando o nosso monopólio produz Q estrela, ele está gerando um excedente social maior do que quando ele não produz nada, né? Então a solução eficiente é produzir P estrela, tá? E para a demanda absorver Q estrela, o preço máximo tem que ser igual a P estrela. Então o nosso regulador, primeira coisa, ele tem que falar, olha, monopólio, o seu preço máximo, você não pode praticar um preço superior a P estrela. Qual que é o problema disso aqui, né? Esse monopolista aqui é um monopólio natural, né? Isso quer dizer que ele tem um custo fixo, ou no longo prazo um custo quase fixo, um custo de infraestrutura tão grande, né, que ele vai ter economias de escala, tá, tão prevalecentes que quando a curva de custo médio cruza a curva de demanda, a curva de custo médio ainda é descendente. Ou seja, esse ponto aqui de cruzamento da curva de custo marginal com a curva de demanda está abaixo da curva de custo médio. Quando o monopolista produz a quantidade eficiente, né, vendendo ao preço de demanda essa quantidade, o preço é inferior ao custo médio quando ele produz essa quantidade. Aqui está o custo médio, né, de produzir Q estrela. Isso quer dizer que esse monopolista, se ele produzir a quantidade Q estrela vendendo ao preço P estrela, ele vai ter um prejuízo que vai ser exatamente igual a essa área aqui, né? A receita dele é P estrela vezes Q estrela e o custo total dele é Q estrela vezes o custo médio de produzir Q estrela, né? Seria a área do retângulo mais alta. Então a diferença entre receita e custo vai ser negativa exatamente no montante dessa área que eu marquei aqui. E daí o monopolista fala, bom, se você me impõe dessas condições, eu prefiro não operar. No longo prazo, esse monopolista vai deixar de operar nesse mercado aqui e eu vou chegar numa situação em que não vai ser produzida a quantidade Q estrela e vai ser produzida uma quantidade inferior a que seria produzida por um monopólio não regulado, né, que vai ser produzida uma quantidade nula desse produto, esse mercado aqui não vai ser atendido. Como que o regulador pode fazer para evitar que isso aconteça, né, e ainda assim induzir o nosso monopolista a produzir a quantidade Q estrela? O regulador pode falar o seguinte, olha, além desse preço máximo, eu vou dar para você, vamos chamar essa área aqui de S, né, eu vou dar para você um subsídio. Esse subsídio aqui não é um subsídio por unidade vendida, é um subsídio fixo. Ó. Se você vender, tá, atender a demanda esse preço máximo, tá, eu te dou tanto, te dou esse valor S. Tá? Então, que é essa área aqui, que é o que falta para fazer com que o nosso monopolista não tenha prejuízo. Né? Então, eu vou dar um subsídio igual a essa área S. Tá? Então, aqui eu tenho uma justificativa para, numa política de regulação de monopólio, né, eu impor um preço máximo e ao mesmo tempo subsidiar o monopólio. Né? E de fato isso daqui não é tão incomum quanto possa parecer. Né? Primeiro a gente vê essas políticas de subsídio a empresas
com preços regulados, que possivelmente têm pelo menos algum poder de monopólio, tá, acontecerem na prática, né? No Brasil nós temos a lei das PPPs, né, que permite, né, que o poder público faça a concessão de serviços públicos, que normalmente são monopólio, né, e uma concessão patrocinada, quer dizer que pelo menos parte do custo dessa concessão vai ser coberto, né, por recursos públicos. Tá? Então nós temos, né, algumas concessões no regime de PPP, na qual a concessionária, parte da receita dela vem de uma tarifa na cobrança do seu serviço, né? Idealmente essa tarifa seria o nosso P estrela, né? E parte vem de um complemento de receita que vem dos cofres públicos, idealmente esse daqui seria o nosso S. Tá? Então, para dar um exemplo interessante, que por sinal nem é explicitamente, né, regulamentado pela lei de PPPs, a gente tem o transporte de passageiros por ônibus no município de São Paulo, né? Ele é um transporte explicitamente subsidiado pela prefeitura, né? A prefeitura ela determina separadamente, né, qual que é a tarifa que o usuário deve pagar e, por outro lado, qual que deve ser a remuneração do prestador de serviço, né? Então tem aqui um subsídio explícito, né? Subsídio explícito também é muito comum quando eu tenho companhias públicas, né? Então, novamente citando o exemplo do estado de São Paulo, a CPTM, Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos, ela tem uma linha de transportes por trem que grande parte dela, pelo menos, complementa, né, o sistema de transportes metropolitanos na região de São Paulo. E o que acontece é que a CPTM cobra uma tarifa baixa para atingir por critérios, na verdade, mais populares, né? E ela tem prejuízo com isso, né? Então o governo do estado precisa explicitamente aportar recursos para essa companhia estatal para ela continuar operando, né? Esse daqui são casos em que o subsídio é explícito, né? Tá tendo transferência do cofre público, de dinheiro do cofre público para a empresa estatal. Mas também existe, para a empresa estatal não, para a empresa para concessionária, para o prestador de serviço, para o nosso monopolista. Mas eu tenho, né, nos nossos monopólios regulados, a gente tem casos de subsídios que não são explícitos, não são em termos pecuniários, né? Mas ainda assim a gente pode dizer que há algum tipo de subsídio. Então nós temos no Brasil hoje, né, nós temos grande parte da nossa malha rodoviária, ela é concedida, especialmente as nossas principais rodovias são concedidas. E a maioria dessas concessões, há algumas exceções, mas a maioria dessas concessões, elas não são num regime de PPP, não existe subsídio pecuniário, né, às concessões. As concessionárias elas têm que se financiar exclusivamente da cobrança de pedágio e algumas receitas acessórias de publicidade, etc., mas nenhum dinheiro é passado dos cofres públicos para a concessionária. Ainda assim, a gente pode dizer que elas são subsidiadas, né? A maioria das concessionárias de rodovia no Brasil, simplesmente por quê? Porque elas estão usando um recurso do Estado sem pagar por esse recurso ou pagando muito pouco por esse recurso, né? Que é o recurso, o ativo do Estado, que é a rodovia original, né? Então, por exemplo, a gente pega em Ribeirão Preto, né, que passa a rodovia Anhanguera, né? Essa rodovia, ela é a antiga rodovia, ainda é rodovia Anhanguera, né? Essa rodovia ela foi construída, né, com recursos do Estado, né? Ela é um patrimônio do Estado, ela tem valor, ela gera serviços, né? Então, quando a concessionária pode usar essa rodovia, pagando quase nada ou muito pouco, de fato, no caso das concessionárias estaduais, elas pagam alguma coisa para o Estado, mas é muito pouco, né? Elas estão, mas vamos, para ficar mais claro a argumentação, assuma que eles não estejam pagando nada. É o que acontece, por exemplo, com a rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O concessionário não paga nada para o governo federal para poder usar aquela rodovia. A única coisa que ela faz a manutenção, fez algumas obras de ampliação, né? Dá serviços aos usuários e assim por diante. Ela tem custos. Esses custos ela recupera, né, com a tarifa dela, né, e tem lá o lucro dela, etc. Mas ela possivelmente seria deficitária se ela tivesse que remunerar o ativo principal que ela usa para dar o serviço dela, que é exatamente a rodovia, o leito da rodovia, né, a rodovia no estado que ela recebeu, né. Se ela fosse remunerar o Estado pelo investimento que o Estado já fez nessa rodovia, ela teria um prejuízo. Então a gente pode dizer que, de certa maneira,
essa concessionária está sendo subsidiada, não explicitamente, não com aporte de recursos, mas está sendo subsidiada. Esse subsídio, ele é justificável? Teoricamente ele é. A existência de subsídio para o monopólio é teoricamente justificável, porque eu posso dizer o seguinte: não, eu tenho um regulador que descobriu que o preço, que para induzir a produção de quantidade ótima, ele tem que regular um preço máximo que vai ser inferior ao custo médio do monopólio. Então, para induzir o monopólio a não fechar as portas, ele tem que cobrir essa diferença, né, através de algum tipo de subsídio. Isso pode ser uma justificativa, isso poderia explicar. O problema é que muitas vezes, né, como eu falei para vocês, o regulador não conhece, né, as curvas, né, de custo marginal, custo médio de demanda, tá, com precisão, e ele pode errar. E mais do que isso, né, o regulado, o monopolista, pode tentar induzir o regulador ao erro, e pode ser que então ele pode induzir o regulador a superestimar, por exemplo, o seu custo médio, e portanto superestimar o subsídio que é devido ao monopólio regulado, e portanto eu tenho chance de ter erros também. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, com essa ideia, né, de subsídio. Tá? Bom, mas o que acontece é que a lei muitas vezes ela proíbe, né, que o regulador, muitas vezes, eu não sei se é só por uma questão legal, mas por uma questão legal ou política, muitas vezes o órgão regulador vai ter uma restrição de não poder subsidiar o nosso monopolista. Então vamos supor um caso em que meu regulador não pode instituir esse subsídio S. Tá? O que o regulador quer fazer? Né? Bom, se eu desenhasse aqui a receita marginal do nosso monopolista, se ele não fosse regulado, seria uma curva mais ou menos por aqui. E portanto, né, o nosso monopolista aqui, ele produziria uma quantidade de monopólio mais ou menos igual a essa aqui, né? Cobrando um preço lá em cima, tá? Então, eu vou marcar aqui no gráfico à direita, tá? Que vamos assumir que a quantidade que ele produziria se ele fosse monopolista não regulado seria essa quantidade QM. A quantidade ótima que eu gostaria que ele produzisse seria essa quantidade Q estrela, tá? Mas se eu não tenho como, tá, impor, né, ao nosso monopólio, tá, uma política de preço máxima combinada com uma política de subsídio, tá? E vamos supor também que eu não possa permitir que o nosso monopólio discrimine preço. Eu tenho que, por algum motivo político ou legal, esse monopolista tem que praticar um preço único. A pergunta que eu posso fazer, qual que é o preço único que vai fazer com que o nosso monopolista ele se aproxime o máximo possível, né, dessa quantidade produzida que é estrela? E a resposta vai ser o preço correspondente ao ponto de cruzamento da curva de custo médio com a curva de demanda. Se o meu monopolista cobrar esse preço, né, se esse daqui for o preço máximo imposto pelo nosso regulador, vou chamar de PMAX chapéu, tá? É o preço máximo que eu vou impor caso eu não possa dar subsídio para o meu monopolista, tá? Bom, a receita marginal do meu monopolista vai passar a ser uma curva como essa aqui. Eu estou desenhando aqui pontilhado a receita marginal com a qual ele se defrontaria. Isso aqui devia ser uma linha reta, né? Essa aqui seria a receita marginal com a qual ele se defrontaria caso não houvesse regulação, né? Preço máximo, tá? Se tiver preço máximo, a receita marginal vai ser igual ao preço máximo até o ponto em que a linha de preço máximo se encontra com a curva de demanda, né? E igual à antiga curva de receita marginal a partir de então, né? Então a linha reta contínua aqui, tá, é a receita marginal com preço máximo. Tá? Então o que o monopolista fala? Bom, se o regulador me impõe esse preço máximo, tá, produzindo até aqui, eu vou produzir todas as unidades para as quais a receita marginal eu vou desenhar um pouquinho, que esse ponto está um pouquinho fora do cruzamento, né, dessa linha trasejada, porque ele não precisa estar exatamente coincidindo. Ele vai produzir todas as unidades para as quais a receita marginal é superior ao custo marginal, ou seja, ele vai produzir até essa quantidade aqui, que a gente pode chamar de quantidade Q chapéu. Essa quantidade aqui já é mais próxima da quantidade eficiente Q estrela, que é a quantidade QM. Então, eu introduzindo essa política de preço máximo, eu induzo o meu monopolista a aumentar a sua produção, a ele ser mais eficiente, produzir mais próximo da quantidade eficiente,
embora eu não consiga induzi-lo, né, a quantidade eficiente plena. Né? Isso aqui é dito uma política de segundo ótimo, porque eu coloquei uma restrição aqui para o nosso regulador, né? De fato, duas restrições. A primeira, ele não pode subsidiar o monopólio, a segunda, o monopólio não pode fazer nenhum tipo de discriminação de preços. E nesse caso aqui, a solução do nosso regulador seria impor um preço máximo, que não seria mais um preço máximo igual ao custo marginal, no ponto de cruzamento da curva de custo marginal com a curva de demanda, mas que vai ser igual ao custo médio de produção do monopólio, né, calculado no ponto de cruzamento da curva de custo médio com a curva de demanda. Tá? Então, esse aqui é o caso da nossa política de segundo melhor. Tá? Então, com esse comentário, eu encerro, tá, o que eu queria mostrar para vocês sobre monopólio, e encerro todo o conteúdo, toda a parte de conteúdo do curso. Tá? O que eu vou ficar devendo para vocês vai ser o seguinte: na próxima, eu vou preparar mais um vídeo simplesmente dando uma panorâmica do curso e apontando onde vocês podem, o que vocês podem estudar, até com referência no livro, para expandir, tá, o conhecimento de vocês de microeconomia, ainda nesse nível introdutório, tá? Lendo capítulos adicionais do livro, tá? E dois, tá? Se vocês quiserem fazer cursos a mais, tá? Que disciplinas vocês podem fazer para expandir ainda mais, né, o conhecimento de vocês, tá? Então eu encerro por aqui, tá? Bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau.